família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã desse sábado. Sábado esse que o Gigante da Colina entra em campo contra o São Paulo em São Januário, sob protestos da torcida. A gente vai falar muito sobre o posicionamento do Pedrinho ontem, que conversou com torcedores, obviamente. Vamos falar também sobre os protestos marcados para hoje, tá? Hoje teremos protestos também em São Januário referente a Público Zero e entre outras movimentações. Ontem os torcedores foram até o hotel onde estavam os jogadores, protestaram na chegada do ônibus da delegação e também falaram bastante nas redes sociais. Já tem até lista de exigências de saída de jogadores. A gente vai, obviamente, falar tudo sobre isso nesse vídeo. E claro, Campeonato Brasileiro, Vasco na zona do rebaixamento com Corinthians, Grêmio e Fluminense na lanterna. Essa é a degola. O Vasco já se prepara para o jogo contra o São Paulo, sob pressão com o técnico Rafael Paiva, que tenta montar essa equipe de uma forma um pouco mais peculiar. Mudanças na equipe titular devem acontecer e a gente vai falar muito sobre isso. Mas antes de a gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E antes de mais nada, eu vou trazer também uma novidade muito legal para vocês. Falar de coisa boa para você, torcedor vascaíno, no meio de um turbilhão de notícias. Eu quero trazer uma vantagem para você que gosta, de palpites esportivos. Então já sai logo dessa plataforma que não te oferece nada e vem para a Estrela Bet, que patrocina o Vasco no basquete. O link está lá no primeiro comentário fixado e olha só, tem muitas vantagens. A Estrela Bet me autorizou a colocar você que fizer o primeiro cadastro e o primeiro depósito de R$10 nesse grupo, onde já vai ter o sorteio para os 100 primeiros dessa linda camisa de basquete aqui, ó, da Estrela Bet, tá? A patrocinadora master do Vasco no basquete, tá dando condições especiais e inúmeros prêmios. Então você que tá nessa plataforma que não te oferece nada, sabe, que não te dá nada, vem para a Estrela Bet. Voltando a falar, o link tá lá no primeiro comentário fixado, você clica lá, faz o seu primeiro depósito de R$10 e você vai receber aí o link do grupo de prêmios da Estrela Bet. Já para os 100 primeiros já tem essa camisa, imagina para o resto. Então corre lá, não perca essa oportunidade e sai logo dessa plataforma aí que não te dá nada, que não te entrega nada. Vem para a Estrela Bet, corre lá, patrocinadora master do Vasco no basquete. Logo mais às 21h30, o Vasco recebe o São Paulo em São Januário com expectativa de público zero. É mais uma manifestação do torcedor contra essa atual situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Os torcedores do Vasco foram até o hotel onde a equipe comandada pelo técnico Rafael Paiva, que assume interinamente após a queda de Álvaro Pacheco diante da derrota contra o Juventude, foi muito pressionada, tá? Muitos protestos, a indignação do torcedor vascaíno diante desse atual cenário. Lista de jogadores, tá? O torcedor vascaíno fez uma lista de jogadores exigindo a saída desses atletas. Enquanto eles não saírem, segundo ali essa lista da torcida, não terão paz. Então, a situação grave, situação bem forte de um posicionamento da torcida do Vasco, que sempre vai ser assim. A gente vive falando aqui que o Vasco sim tem uma particularidade que é praticamente exclusiva, a torcida comanda o Vasco. Isso de fato. O presidente fala diretamente com a torcida fala diretamente com o elenco, que fala diretamente com o treinador, e a torcida do Vasco tem sim essa participação e é muito, muito preciso que as pessoas entendam, os jogadores entendam que o que a torcida quer e o que a torcida não quer vai ser sempre atendido. E a gente vê agora uma lista, de possíveis saídas. Na verdade, a torcida exige a saída desses jogadores por motivos não tão óbvios, obviamente. A gente tem algumas particularidades, com alguns jogadores que são alvos e outros que são mais variáveis, mas a lista está pronta, a torcida exige a saída desses jogadores e a pressão para o jogo contra o São Paulo logo mais às 21h30 em São Januário é muito grande. A gente tem uma movimentação de público zero, várias postagens de torcedores nas redes sociais pedindo para que ninguém entre em São Januário de forma de protesto, que fique lá fora, e obviamente a gente vai estar trazendo esse panorama para vocês. Eu vou trazer para vocês aqui a lista que foi feita, dos jogadores que a torcida exige que saia, que não suporta mais, segundo os torcedores, não tem clima mais, e enquanto não saírem, não terão paz. Vamos lá, os nomes dos jogadores citados nessa lista:
O zagueiro Léo Pelé, né, um zagueiro que é capitão da equipe, não se comporta como capitão, passivo, frágil psicologicamente, já vem sendo a imagem da derrota vascaína. Todas as vezes que a gente tem um momento ruim, o Léo ele aparece como figura principal, né? Mais uma vez na era Barbieri, agora dessa vez pós Álvaro Pacheco. Então a torcida já encabeça essa lista com o Léo Pelé. Outro jogador é o Pablo Galdames, que é muito questionado, né? Muito questionado por conta da falta de intensidade, da falta de vontade. Tem o zagueiro Maicon, que se posiciona como líder, é um jogador que tem uma certa postura, mas não vem jogando bem, né? Então também está nessa lista. O Matheus Carvalho, que foi muito criticado no último jogo contra o Juventude, né? No primeiro gol da equipe gaúcha, ele fica olhando ali na marcação, lembrando que ele tinha entrado, né, na partida ali e não fez a marcação e acabou saindo o gol do Juventude. O atacante Rossi também, que vem sendo muito criticado pela queda brusca na sua carreira, da sua performance, não vem ajudando, não vem sendo útil nessa equipe. O volante Zé Gabriel, também muito questionado, sempre foi, né? Sempre foi questionado pela torcida desde outros tempos. Quando chegou do Vasco, do Inter para o Vasco, quando ele chegou no Vasco, ele sempre foi muito questionado. O volante Hugo Moura também é um dos pedidos de saída pela torcida vascaína, muito provavelmente por conta daquele erro contra o Atlético Paranaense. O atacante Serginho, que para muitos e praticamente para todos não tem condição nenhuma de jogar com a camisa do Vasco. O lateral direito Puma Rodrigues, o uruguaio que chegou jogando muito bem, sendo o dono da lateral direita, teve uma queda também considerável aí na performance. E o atacante Cleiton Silva, o jogador que custará aos cofres do Vasco 16 milhões de reais, também para muitos não tem nenhuma característica de um jogador com cláusulas ou rescisão ou contrato ou direitos federativos nesse valor. Contratações essas que são muito questionáveis e que precisam ser investigadas, porque não tem como justificar pagar um valor de 16 milhões de reais no Cleiton Silva. Então essa é a lista de exigência da torcida do Vasco, que soltaram, né, nas redes sociais, exigindo a saída desses atletas. Eu queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Você acha que deveria colocar mais gente? Você acha que deveria tirar alguém? Deixa lá nos comentários a sua opinião. Bom, no protesto ontem, no hotel em que o Vasco estava hospedado, a torcida hostilizou a chegada dos jogadores no ônibus, fez ali gestos obscenos. Obviamente esses protestos vão ser intensificados e a gente vai estar trazendo panorama de todos eles. Principalmente para o jogo de hoje. Logo mais o Vasco enfrenta o São Paulo. O técnico Rafael Paiva tem muito a mexer nessa equipe, vem fazendo uma reestruturação para esse jogo. Obviamente uma adaptação, porque é muito complicado, né, o momento do Vasco diante desse cenário. E o presidente Pedrinho, novamente, se posicionando fortemente dentro desse assunto, sendo figura representativa ali, desceu no hotel, conversou com os torcedores, colocou uma linha do tempo, né, falando sobre o seu período no comando do futebol do Vasco, que tem aí praticamente um mês, e a gente, obviamente, vem observando também a pressão feita dos torcedores para o administrativo, para a gerência da Vasco SAF. O Pedrinho conseguiu, em pouco tempo, já movimentar toda a estrutura, né, que a 777 Partners implementou na Vasco SAF. Lúcio Barbosa caiu, a Kátia caiu, Pedro Martins, também diretor executivo, caiu, Álvaro Pacheco, treinador também contratado pelo Pedro Martins e também pelo Lúcio Barbosa, caiu. A gente viu uma desestruturação da 777 em relação ao futebol do Vasco. E uma estruturação vinda do Pedrinho. O Felipe Maestro já assumiu como diretor técnico, teremos em breve um novo CEO, CFO, e obviamente a gente vai estar acompanhando tudo isso. Mas o jogo de hoje, o Vasco precisa pontuar para sair da zona do rebaixamento. O Vasco tem 7 pontos, abre a zona do rebaixamento junto com Corinthians, Grêmio e Fluminense, ambos muito pressionados, e a gente vai estar, obviamente, acompanhando de perto o jogo de hoje entre Vasco e São Paulo, direto de São Januário, com provavelmente público zero. É o pedido dos torcedores organizados. Eles vão fazer um pedido especial para o torcedor que se dirigir a São Januário para não entrar. Obviamente nós estaremos lá dentro, porque nós fazemos o trabalho de transmissão, né, de cobertura. Nós não vamos estar nas arquibancadas, assim, nas cabines. E obviamente nós vamos trazer para você o público de São Januário, ali a quantidade de torcedores e muito mais. A movimentação também por fora dessa equipe que já está na zona do rebaixamento, e a crise se instala e parece que não teremos aí perspectivas de melhoras, pelo menos para esse final de semana contra o São Paulo. Obviamente, a gente vai estar fazendo toda essa cobertura para vocês
Espero que vocês nos acompanhem. Então você está aqui com a gente, dá aquela moral, deixa o joinha, vai lá nos comentários deixar a sua opinião. E é muito importante aqui para o nosso trabalho. Agradeço a sua presença. Daqui a pouco eu volto com mais notícias. A equipe comandada pelo Rafael Paiva enfrenta hoje o São Paulo às 21h30. Forte abraço, saudações vascaínas.